Olá, que delícia! Espero que todo mundo esteja bem. E a gente está aí, né? Mais uma live com um tema muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento em termos de relacionamento, né? Que é o que a gente fala aqui, porque eu ajudo mulheres que desejam ter aí relacionamentos saudável, apaixonante, um relacionamento feliz, um relacionamento consigo mesmo, um relacionamento com o parceiro, um relacionamento com a vida. Não tem coisa melhor, não é mesmo? E hoje o tema, tá? É um tema bem importante, porque a gente vai dar uma continuidade na nossa aula de ontem. Então, se você não assistiu a aula aí, ontem nós falamos a origem dos problemas no relacionamento. Quer saber como você entrou nessa treta toda aí do seu relacionamento? Como você se emaranhou aí na sua relação? Então, ó, clica depois no link que eu deixei aí no Facebook e também vou deixar o link também na live. Então, clica e olha, assista a nossa aula aí, que foi muito, muito boa mesmo, foi gostosa, né? Eu amo esse tema, amo a abordagem sistêmica e acho que ela traz para a gente uma dimensão sobre o que é a vida, o que é relacionar, sobre o que realmente a gente pode se fortalecer. E olha lá, lembre-se que eu não vou deixar essa live gravada, então assista e manda bala aí, não deixa, não para, fique até o final, ok? Então a gente vai estar falando hoje sobre como deixar, né? Como é que a gente deixou de a gente ser quem a gente realmente é? Por que acontece isso, né? Quando a gente casa, parece que tudo muda, a gente muda, parece que a gente não tem mais a dimensão nem de quem a gente é. Tudo se mistura, os hábitos se misturam, até os jeitos se misturam. Vocês já perceberam que tem casal que mimetiza o comportamento do outro, né? Quando você olha o casal assim, parece irmãos gêmeos, não parece marido e mulher, né? Parece que os dois andam assim igualzinho. E quando você vê a família, então, todos com o mesmo padrão de comportamento. E por que a gente perde a nossa essência, perde a nossa identidade? Né? O que acontece nesse meio do caminho que faz a gente perder isso? Né? A Iracema está aí, isso mesmo, Iracema, boa noite. Então, se você está aí, me dá uma boa noite, me fala de onde é, tá? Quero ver aí as alunas que tiveram na aula ontem assistindo aí a live e também aprendendo, se aprofundando um pouco mais nessa live. Então, no nosso curso, a gente trabalhou muito isso, a origem, né? De tudo que a gente passa no relacionamento. E todas essas coisas que a gente traz para a nossa relação faz a gente se perder muito mais. Porque o que acontece? Ele tem a história dele, eu tenho a minha história. E quando a gente se encontra, a gente quer fazer um balaio de gato juntos, né? Então a gente quer curar a história do outro no relacionamento. Até sistemicamente existe esse olhar. Tudo que tem no sistema do parceiro vem de encontro àquilo que o meu sistema precisa. Então, algumas coisas são bem curadoras, né? Tudo que tem no dele, eu curo, e tudo que tem no meu, ele também cura. Tudo não, mas é algo que se atrai para ter o equilíbrio, né? Porque o pensamento sistêmico, ele traz isso, traz um movimento de compensação. Então, quando há uma situação no sistema familiar, a gente depois tem um probleminha aí à parte, né? A gente tem um probleminha de fato de compensar aí algo, uma situação, um movimento, um sentimento dentro do sistema familiar. É quando a história volta. E aí a gente se perde, porque às vezes a gente acha que está vivendo aquela história ou aquele problema de primeira mão, mas não é. A gente não está vivendo o problema de primeira mão. Esse problema já tem no nosso sistema e cai no colo da gente para a gente olhar. E como a gente se perde de nós, como a gente sai da nossa essência, porque nós sempre, como mulheres, desejamos encontrar a nossa essência, entrar em equilíbrio com o nosso feminino,
com aquilo que a gente tem de melhor, com aquilo que você tem de mais precioso dentro de você. E, às vezes, lá desde pequenininho, a gente vai tendo crenças e mais crenças, padrões de pensamento, padrões de comportamento que vão moldando nós para a gente perder a nossa natureza. Tem até o livro das mulheres que correm com os lobos, que fala muito sobre isso. Como é a nossa essência selvagem, da mulher selvagem, né? Como a gente pode viver essa mulher na nossa essência? Porque as regras e as normas, elas vêm delimitando. Então, muitas vezes a gente faz movimentos compensadores quando a gente casa. Então, a gente vê lá o marido, né, ditando determinadas regras e você vai ali se acomodando nessas regras. Da mesma forma que o papai, a mamãe, ditaram as regras e você foi se acomodando nessas regras. Logicamente, como criança, a gente não tem ideia do que seja. Simplesmente, muitas coisas a gente acata. E quando a gente não acata, a gente se torna a ovelha negra da família. Não é bem por aí, né? Quantas ovelhinhas negras tem aqui nessa live, nesse curso que a gente está nessa semana, nessa jornada? Quantas delas não aparecem? Que são aquelas pessoas que fazem um pouco a rebelia da situação. Não entende por que tem que ser aquele padrão e tenta romper, né? E um dia eu vou falar só sobre as ovelhas negras. Então, o que a gente vai? A gente vai recebendo todas as informações do nosso sistema familiar, a gente vai recebendo e a gente vai acolhendo como verdades. E vai registrando nessa caixinha linda, maravilhosa, tudo isso como verdades. A gente vai vendo que todas as coisas parece que vêm e nos domina. E a gente não consegue fazer o script diferente. Então, quando vem alguém na vida da gente, um relacionamento que é muito diferente, a gente entra em choque, né? E no começo é tudo lindo, maravilhoso, porque você quer encantar o outro. E, na verdade, você está encantada pela ideia da relação que você pode ter com esse outro. E quando acaba, né, desmantela essa ideia que a gente faz do relacionamento, aí a gente vê o outro aí na relação. Só que quando a gente vem para a relação, o mesmo acontece com a gente em relação ao outro. A gente tem uma visão, ele tem uma visão de nós, né, uma percepção de nós, e daqui a pouco acaba também, se modifica, porque a gente vai mostrar o quê? Outra coisa, né? E quem a gente mostra? Será que a gente mostra quem a gente realmente é? Não, né? A gente mostra aquela criança, a gente mostra aquele padrão. E que aquele padrão a gente fala assim, opa, mas espera lá. Quando eu era criança, eu era solteira, é assim. Agora eu vou ser uma mulher casada. E é tão interessante isso, como muitos casais mudam depois que assinam lá o registro do casamento. Parece que acaba, né? Parece que tem que criar uma identidade que tem que se enfiar dentro dela e ser aquela identidade da casada. E muitas pessoas falam assim, vida de solteiro, é muito boa a vida de solteiro. Sim, a vida de solteiro é muito boa, mas a vida de casada dá para ser muito boa também, quando você não deixa e não vende, não troca, não deixa ninguém, né, dominar a sua essência, quando há o respeito pela sua essência. Só que a gente não casa dessa forma, né? A gente casa com todas as crenças que a gente traz, né? E aí, para melecar mais a coisa, a gente faz uma identidade de casada. Agora eu sou casada, né? E é tão interessante isso, que tem muitas mulheres que até que gostariam de pertencer ao grupo das mulheres casadas, casam não porque amam o homem que escolheu, mas casa porque quer pertencer a esse grupo. E essa sensação de necessidade de pertencer ao grupo de casada faz
criar um molde, uma identidade que não é a essência dela. Por isso que dá ruim, gente. Por isso que a gente sofre. Porque a gente quer, dentro desse padrão que a gente idealizou de como ser a mulher casada, que a gente formou lá, né, com os nossos pais, quando a gente foi criada, como é a mulher casada perfeita. Porque meu pai, meu pai, meu lindo pai maravilhoso, né, que eu amo de paixão, que é a paixão da menina pelo homem, pelo pai, que é o primeiro amor da nossa vida, né? Então, aquele ideal tem uma mulher, ele é casado, então eu tenho que também ser casada. E é quando eu vou lá pelos contos de fadas e vejo aquele casamento lindo e maravilhoso, né? Todo magnífico da criança. Olha lá, a Marluz quer participar ao vivo? Vou dar a voz para você, ó, se você quiser, tá? É só entrar, porque às vezes clica aí no Instagram sem querer pedindo a palavra e de repente não é bem isso. Então, se você quiser, Marluz, pode aceitar aí que eu já enviei para você a autorização, tá bom? Se não, continua aí assistindo sem problema. Então, olha lá, quando a gente faz esse processo aí, né, de criança, aquele ideal de casamento, que vai vir o príncipe, a carruagem, a gente vai pôr aquele vestido lindo e maravilhoso. Aí você vê as noivas, fala assim, caramba, olha que coisa linda, que vestido branco, que vestido maravilhoso. Isso está, né, no inconsciente coletivo da mulher, querendo ou não querendo, mesmo que ela queira romper esse padrão, como eu falei, sendo a ovelha negra da família, querendo casar com cor de vestido diferente, não querendo fazer um casamento tradicional, não importa, mas tem no inconsciente nosso isso do ideal da mulher casada, a identidade dessa mulher casada. Então, eu tenho que ser dessa forma, porque agora eu sou uma mulher casada, né? E aí eu me privo de muitas coisas, né? E aí, com esse andar da carruagem, que eu vou me privando, que eu vou deixando a começar as amigas, porque agora eu pertenço ao grupo das mulheres casadas. Então, é muito mais difícil de eu sair com as mulheres solteiras. Os papos não são mesmos, né? A forma de se colocar não é a mesma. Então, a gente vai largando, né, as amigas, vai deixando as amigas. Então, vai perdendo a nossa essência de gostar de quem a gente quer gostar, né? E aí a Fê está falando assim, estou separada, ele tinha voltado a beber um pouco antes da separação. Agora fiquei sabendo que está fumando. Isso indica depressão ou está tentando esconder os sentimentos. Então, quando a gente entra na relação e o parceiro vai para a bebida, né, vai para os cigarros, existe uma coisa aí sistêmica muito forte. A grande questão é qual é o papel que você está fazendo frente a essas questões dele. Porque quando a gente entra nessa relação, como eu estava falando, no papel de casada, qual é a visão do papel de casada que é mais importante para você? Tem pessoas que nesse papel de casada é a mãe, né? Então, não é aquela dona de casa primorosa, aquela que não deixa faltar nada, que deixa tudo arrumadinho, ou porque eu não tive isso, minha mãe deixou a desejar isso, então quando eu casar, eu prometo para mim mesma que eu quero ser aquela mulher perfeita, né? Ou quando eu faço o movimento realmente da ideia, da ilusão daquela família doriana, né? Daquela família doriana. Então, aí, quando a gente entra a questão de bebida, quando a gente entra a questão dos vícios na relação, todas essas coisas, o buraco é bem mais embaixo, né? Tem a ver com essa identidade de casada também, né? Qual é essa identidade? Eu estou indo para o casamento como mãe,
Eu estou indo para o casamento como filha? Como que eu estou indo para o meu casamento? Né? Qual é o papel, a parte maior nessa minha figura, nessa minha identidade de casada? O que está mais forte aí? Então, a gente precisaria, Fer, estudar um pouquinho mais afinco essa questão aí das bebidas, das drogas, que a gente pode até marcar uma live para fazer. Se vocês querem saber sobre esse assunto, põe aí. Quero saber mais sobre bebidas e drogas no relacionamento, né? Que dá um pano para manga aí, tem muita coisa para a gente olhar de fato. Então, quando a gente tem essa identidade, né? Ela está falando, acho que momentos eu filho e momentos eu sou mãe. Então, e aí fica fraco o lugar da mulher que apoia. Porque se você está nessa identidade de ser a mulher casada, mãe, né? A mulher mãe, a mulher filha, onde está a mulher parceira? Onde está a mulher companheira? Onde está a mulher que é tudo aquilo que a gente quer que o homem seja para a gente? Fiel, parceiro, companheiro, né? Participativo, carinhoso, afetuoso. Como a gente pode ter uma relação com o parceiro? Né? No meu lugar de mulher, ser tudo isso se eu estou no lugar de mãe e se eu estou no lugar de filho. E se eu estou nesses dois lugares, o que acontece, mulherada? Né? Vocês que estão assistindo a aula aí, ó, vocês sabem que eu falei bastante sobre isso. Dá ruim. Vocês vão parar na piscininha de cocô. Por quê? Porque o lado mulher de vocês que quer ir casar, que quer o parceiro, que quer o marido, fica gritando dentro de vocês. E vocês lá na piscininha de cocô, atuando com outro papel. Por quê? Porque a história lá atrás está mal resolvida, né? E a Manu está falando assim, quando eu casei, eu fui como esposa, mas ele queria, era mãe. Isso gerou muitos conflitos durante muitos anos. Sim, mas ele só pediu a mãe porque algo, Manu, você deu como dica que você poderia suprir essa necessidade. Senão ele não teria ficado com você. Ele teria nem casado, teria ido para uma outra relação. Então, procura em você, né, na sua história, no seu contexto, o que de você levou para o casamento como parte disso. Às vezes, gente, é até a negação. Porque minha mãe era uma mãe para o meu pai. Ela fazia tudo, ela permitia tudo, como mãe permite tudo, né? Mas aquela coisa, não, ela era assim, ela era assada, então agora eu não vou dar nada. Não vou dar nada para o meu marido, né? Não vou ser nada. Aí eu vou como homem para a relação. E ele fica buscando essa mulher, porque lá no sistema dele, ele teve uma carência enorme. Aí ele pega uma outra mulher que vai deixá-lo na carência aí ele fica doido. Sabe aquela coisa do marido ficar doido, te solicitar demais, te cobrar demais, te pedir demais, e tome, e quer ser um tomador nessa relação, né? Então, é aí que entra os chabus daí, os problemas que a gente vivencia. E não dá para a gente viver de uma maneira saudável desse jeito, com tantos emaranhados aí, assim, tá? E o Lopes está falando assim, Leonete, meu marido sempre se comporta como se eu fosse mãe dele. Sempre falo, não tenho filho dessa idade. Mas, novamente, sua boca pode falar isso, mas algo sistêmico que está aí, emaranhado na sua história, está conectando você nesse papel. Nem que seja essa negação. Então, a gente tem que olhar, parar de novo, pôr ali o nosso casamento todo no papelzinho e, vou estudar isso aqui. E ser uma mulher inteligente, para se relacionar de forma inteligente. O que mais a gente tem não é um relacionamento de forma inteligente, a gente tem relacionamentos doentios com o outro e doentios conosco mesmo, né? Porque a gente se abandona,
a gente se esquece. E aí a gente fica tentando satisfazer a necessidade do outro e se esquece de realmente fortalecer aquilo que nos pertence, a nossa vida, fortalecer a nossa estrutura, a nossa mente, fortalecer a nossa forma de olhar para as relações, principalmente do que foi dos nossos pais, crescer, se tornar mulher, ter a força do feminino, porque quando a gente está, tudo muda, né? Vocês viram lá o depoimento tão bonito da Patrícia e do Rafa, né? Eles continuam tendo os problemas? Sim, continuam, mas não tão cegos quanto antes, porque problemas a gente vai ter, a gente vai continuar tendo, sempre, né? Mas qual é a postura que você está diante disso, tá? E aí, a Fer está falando, mas é isso mesmo. Ele me tratava muito como mãe, me cobrava como se fosse o meu papel. Então é o que eu falei. Algo em você, na sua história, que se mantém conectado a isso. Senão ele não cobraria, tá? Então, a gente tem que entender que se a gente está no papel de mãe e de filha, cadê a nossa essência para a relação? Onde está a mulher que quer se relacionar? Qual é a minha visão de relacionamento? Será que eu tenho uma visão de relacionamento? Será que eu construí uma visão de relacionamento com meu parceiro? Ou eu tenho só a minha em particular e não consigo compartilhar com ele e não fiz nenhuma com ele? Como é que fica essa história? Né? Que dependência, que a carência é essa nossa que a gente vai para as relações? Então, quando a gente está nesse pé, é melhor parar. Primeiro, tenho falado muito para vocês, isso não sai da minha boca, não era nem muito o contexto, mas vem muito na minha boca esse sentido. Não tomem atitudes precipitadas. Às vezes você toma uma atitude precipitada de acabar com o seu relacionamento sem entender o que fez você chegar no pé que você está dessa relação. E muitos relacionamentos não precisam ser terminados. Existe um estudo até, porque o pensamento sistêmico, a abordagem sistêmica, está no judiciário. Também está no SUS, mas está no judiciário. E os juízes, muitas vezes, antes de definir a separação do casal, ele faz um movimento sistêmico. 99%, tá? Eu acho que era a última porcentagem, mais ou menos foi isso, 99%, tá? Das relações em que o homem e a mulher estavam ali para olhar sistemicamente, não teve separação. Não chegou a fins de fato. Houve uma conciliação entre o casal. E também tem uma média de 60% a 80%, eu não vou lembrar agora a porcentagem, tá, gente? De litigiosos, de separação no litigioso, que não foi para frente. Então, vem muito para mim, para essa turma em específico, calma, vamos olhar, vamos estudar, ver sua vida. Porque é o que eu falei hoje, eu estava atendendo uma mentoranda e eu coloquei exatamente isso para ela. Olha, não é, tá? Não é a decisão que você vai tomar, se vai ficar ou não, mas é o que você vai fazer depois. A decisão é só o primeiro passo, mas o que fazer com tudo? O que fazer com as minhas emoções? O que fazer com a minha raiva, com o meu medo, com a minha angústia de ter sido traída, com o meu medo de eu ter traído e como é que eu vou viver com isso com ele, né? Mas o que a gente faz nesse processo? Né? Como a gente vai viver isso? Né? E aí a Tá falou assim, Sil, quando ele não se posiciona dentro de casa, vive como uma visita. Uau, esse é bom, eu adoro isso, tá? Porque ele é uma visita. Né? Onde que está a integração? Onde que ele está? Será que ele separou da mãe? Me conta aí.
Ele é o filho da mãe, é o filho que liga. Filho da mãe é bom, né, gente? Que liga para a mãe, que está sempre preocupado com a mãe, que está vivendo lá com a mãe. Como é que é isso? Né? Porque tem muitos maridos que são, sim, visitas dentro da própria casa, porque não se desvinculou do relacionamento primeiro. Assim como tem muitas mulheres que são visitas dentro da própria casa. E aí vem a questão da traição forte que a gente já falou. Então, quando a gente vê todas essas questões, né, esse emaranhado aí total nas relações, a gente fala, poxa vida, de fato, como é importante a gente visitar e identificar o papel que a gente está. Que lugar que eu estou nesse casamento? Será que realmente a gente saiu da vida de solteiro? Porque tem homens que estão ainda vivendo, né, uma identidade de solteiro. Então, é aquele cara que quer chegar a hora que quer chegar, quer fazer o que tem vontade de fazer, não consegue compartilhar. Deixa tudo na mão da esposa, não está nem aí, porque tem só a identidade de solteiro. Não construiu uma identidade de casado, né? Muitas vezes ele acaba trazendo muitas questões aí na fala, no dia a dia, né? Tá. A Nedja falou que não conseguiu entrar pelo Instagram, acessar. Se for pedir a, a voz, é só fazer a solicitação, tá? No Instagram, para o pessoal que está aí no Facebook, eu estou como Sil Moraes com 2 S, tá? Tô mandando para vocês aí no chat, tá bom? Tô como Sil Moraes com os dois S, tá? Então, no Instagram. Então, gente, quando a gente vê, né, toda esse emaranhado, não tem como a gente não estar na piscininha do cocô. Não tem como você viver feliz, né? Se você está aí nesse tipo de relação, solicitando uma coisa, desejando ter muito um homem que seja atencioso, que conversa, que seja participativo, que te apoie, que te dê né, uma contribuição maior na sua vida. Só que você está levando tantas coisas, ele está levando tantas coisas que não era para levar para a relação. Então, dá problema mesmo, dá chabu, tá? E aí, Manu está falando assim, Mariluz. E quando ele se diz conservador, não aceitando o comportamento dos filhos de adulto e culpa a mulher quando os filhos não fazem o que ele gosta. É o tremendo bebezão. É um tremendo bebezão. Não tá no lugar de homem, né? Geralmente são homens que diz que tá ali, que são homens de verdade, que se posicionam. São tremendas crianças que bancam o terror, né? Pode mostrar essa live para ele aí e fala para ele assim que eu quero conhecê-lo, né? Que eu quero conhecê-lo para vir conversar aqui comigo. Manda os maridos, gente. Divide aí as lives com os maridos, né? Eu tenho uma das meninas que falou assim, ai, Sil, eu sentei para ver a aula e meu marido estava perto. Eu falei, deixa ele ouvir, assiste a aula do lado do marido, tá? Muitas mentorandas minhas já começaram a fazer o processo delas antes de entrar na mentoria com o marido do lado, né? Porque viu a reação. Tinha uma mentoranda até que ele era tão conservador e que ela não queria, né? Ela falou, ai, mas eu vou fazer, como que eu vou fazer a mentoria? Ele não aceita. Então, onde que você está nessa história? Se você não pode nem ter um conhecimento, nem se fortalecer com conhecimento, como fica você nessa história?
né? Onde que você está nisso? Deixando e abrindo mão de evoluir emocionalmente, de evoluir espiritualmente, de rever a sua infância, porque isso pertence a você, não pertence a ele, pertence a você. E se você evolui, é igual a política, né? Não quer educação, porque se a gente tiver mais cultura, mais conhecimento, né? Eles vão ter que se mexer. E marido é a mesma coisa. Marido é igual político, tá, gente? Tá bom? Vamos brincar aqui, tá? Eu gosto bastante de brincar, mas eu aceito todos eles. Eu adoro quando os homens estão próximos e vendo e assistindo, e todos eles depois adoram participar. Né? É muito bacana isso. Logo, logo eu vou criar aí a mentoria de casal, tá bom? Mas eu tenho já, não no online, mas logo, logo eu venho para o online a mentoria de casal, porque é muito importante. Só que, mulher, seja inteligente, se fortaleça para você saber conduzir, porque o homem, ele tem muito mais dificuldade de ficar na vulnerabilidade. A gente até que fica. Porque olha que lindas vocês aí participando, debatendo, trazendo os casos, conversando, interagindo comigo. Olha que live deliciosa isso, né? Como é gostoso a gente ver tudo isso e poder dialogar aqui. Homem já não. Homem, culturalmente, inclusive tem uma live com um companheiro que eu fiz que fala sobre isso, né? Que eu pedi para ele, conta aí o segredo do masculino. E ele fala muito disso, né? Homem foi criado para não falar das suas questões. Então veja, como é que ele vai falar com você, que é a esposa dele? Como é que ele vai mostrar a fragilidade dele com você? Você tem que saber como chegar para que ele possa se colocar na vulnerabilidade. Todos os homens, que nem eu falei para vocês, tirando os casos que são mais graves, de psicopatias aí, que a gente tem mais sério, tá? E aí, se você tá com uma pessoa assim, você também tem problemas sérios com você para ter se relacionado com uma pessoa que tem um transtorno, um distúrbio mais sério em termos da interatividade, né? Então, a gente tem que sempre colocar. Se vocês estão aí, uma briga, tá desmotivado, tá isso, tá aquilo, não, bora lá. Bora trabalhar, mulherada. Tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa legal, né? A Mariluz falou lá atrás, ó, exatamente isso. Eu entendo, mas ele nunca admite e se nega a ouvir sobre o assunto. Então, vem para a mentoria, vem aí também para as nossas aulas, que você vai saber, vai ensiná-lo a desenrolar toda a língua. A gente, ó, desenrola essa língua aí rapidinho deles, tá bom? Meu marido é ausente, mas não é para a família dele, que dá a atenção porque não tem pais vivos, só vive para trabalhar e não tira as férias há 15 anos. Uma fuga tremenda. Então, olha lá, Leonete, você precisa acionar esse homem. Ele está numa dor tremenda dentro dele, que ele não sente parte com direito de ser feliz na família que ele formou, tá? Então, quando a gente tem, e isso que é legal, nós temos as nossas questões, o nosso sofrimento, né? E a gente vai deixando de ser quem a gente é. E os parceiros, a mesma coisa. Os parceiros deixam de ser quem eles são verdadeiramente. E às vezes são homens tão maravilhosos, tão ricos, mas tão presos em determinadas coisas. Então, como eu falei, se o seu marido não está de corpo e alma dentro de casa, atuante, ele não veio para essa relação. Ele está perdido em algum ponto. E se ele está perdido em algum ponto, e que papel que você está fazendo nessa relação que também não está conseguindo, né, trazê-lo para essa relação? Então, quando a gente olha, melhora, sim, se apluma, a gente começa a olhar aqui e saber trazer aqui com toda doçura
E aí sim a gente explode o homem que ele tem aí dentro dele e passa a ter o amor à segunda vista. Você passa a olhar de uma forma muito diferente e muito real, né? Não de uma forma fantasiosa, romantizada, que a gente tem muito dentro da gente, porque é a nossa criancinha, né? Que gosta daquele jeito romantizado aí da coisa. Então, a gente tem que, de fato, entender que quando a gente olha para o parceiro, tá? Nós também estamos olhando para uma história de dor. Se nós temos a nossa história de dor, ele também tem. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Então, quando vai dar muita atenção para a família, é isso que acontece, tá? Se ele está dando muita atenção para a família dele, ele não chegou até o casamento. Por isso que talvez ele não consiga nem enxergar a sua necessidade. Bora trazer ele para o casamento. Bora casar de novo. Isso, e a gente pode. Aí vocês vão falar assim, caramba, não quero casar com esse homem de novo nem a pau, né? Imagina, tá? Se ele se mostrar, se você mostrar a sua essência para ele, ele mostrar a sua essência para você, dá um lindo casamento, tá? E vocês vão descobrir na última aula por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Dá, Sil? Dá, tá? Infelizmente, eu descobri um pouquinho tarde no sentido disso, tá bom? Mas dá sim. Vamos lá, ele é muito educado, atencioso, caseiro, porém pensa demais e não age. Então acabo sendo o homem da relação e saio do meu feminino. Já aprendeu, né? Tá, a linguagem é isso mesmo, tá? Ele é muito feminino. Quantos homens femininos tem? Então, olha lá, eu deixei de ser quem eu sou. Se ele deixou de ser quem ele é e você passou a fazer a função do masculino, pronto, tá feito a M aí, né? Porque você também deixou de ser quem você é. Dá para ser feliz assim? Dá para continuar, né? Brincando de faz de conta. Eu brinco de ser o marido da casa e você brinca de ser a mulher. Ou vocês vão resolver esse barulho de uma outra forma? Porque, veja bem, tem casal que até vive bem com essa harmonia, tá? Tudo bem, mas tem que admirar. A admiração tem que ter. E quando a gente acaba com a nossa admiração, quando a gente acaba com aquele olhar de olhar para o outro e falar, nossa, arrepiou, né? Tem que ter isso. Ah, Sil, mas eu tô casada há 20 anos, tô casada há 25, o negócio tá feio. Bora mudar essa realidade. Nós estamos aqui para ser felizes. A gente tem que saber o jeito certo de fazer a coisa. Porque se não souber do jeito certo de fazer a coisa, não vai rolar, né? Vai ficar mesmo por aí, só sofrendo, sentindo a dor e não sendo feliz. E tem que olhar para aquilo que é, né? Eu fiz com a mentoranda hoje um encontro e aí foi muito, muito legal porque o olhar dela estava todo ali por uma dor que ela estava ocultando, né? Eu falava, bom, mas que vem a questão aí da intimidade do casal, da intimidade. E ela, não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas não estava tudo tranquilo, né? Na identidade de solteira dela, houve um assédio forte, né, do padrasto. E quando ela foi para a identidade ali do casamento, teve todo uma negação e uma oposição da mãe e dessa questão do padrasto. Então, quando ela foi, ela criou uma identidade de casada toda doriana, toda perfeita, né? E o nosso bate-papo hoje foi todo em cima disso.
né? Que tal se relacionar com o que é imperfeito? Que tal entender o imperfeito para poder se relacionar com ele? Não é? Porque a gente quer sempre o perfeito, que é tudo fechadinho, bonitinho. E essa é a identidade que a gente cria para o casamento. Só que não cabe na mesma caixinha, né? É querer enfiar um quadrado no círculo e o círculo no quadrado. Ali não tem o encaixe que a gente quer. Então, a gente constrói essa identidade de casada e quer encaixar no outro molde. E é por isso que a gente fica infeliz. E por que a gente construiu essa identidade de casada tão disfuncional? Né? Porque nós estamos distanciados. Tem uma coisa que Bert fala, que eu quero fechar esse encontro com vocês hoje, que é em relação a isso. A distância que você tem de você com o seu parceiro é a mesma distância que você tem de você com você mesmo. Pegou, Sil. Doeu, né, gente? Não é? Não dói? Olha só que forte essa frase. Vou repetir. A distância que você tem do seu parceiro é a mesma distância que você tem de você mesmo. Então, a gente tem uma fala aí muito importante para refletir sobre qual é esse papel, né, essa identidade de casada que eu estou. Né? Como essa identidade de casada que hoje eu estou vivendo. Quem é essa mulher? Será que vocês conhecem a si mesmas enquanto identidade de casada? Bora pensar nisso, mulherada. E ó, amanhã tem a segunda aula. Não faltem na nossa segunda aula, tá bom? Nossa segunda aula vai ser assim muito linda, muito bacana, muito profunda. Eu vim para arrepiar, bora arrepiar, tá? E quero vocês atuantes, fazendo bastante perguntas, como eu falei lá no grupo do WhatsApp. Quem não entrou no grupo, procura aí no Facebook ou faz a inscrição na jornada, já entra direto lá no grupo. Às vezes o grupo fica cheio, não dá para entrar, mas depois vocês tentam um pouquinho que as pessoas vão entrando, saindo, que é normal, né? Às vezes eu falo coisas que pegam onde a gente não quer olhar, a pessoa cai fora, né? Então é assim, a gente é assim, né? E tá tudo certo, cada um no seu tempo, e eu respeito o tempo de cada um, tá? Mas vamos olhar, né? Dói mais ficar sem olhar, ficar arrastando aí o que vocês estão arrastando, do que parar e olhar para tudo que vocês estão fazendo na vida de vocês, certo? Então, ó, beijinhos no coração de todas, põe aí um like, me fala de onde vocês vieram, me diz se vocês gostaram da live, sugiram temas, tá? Coloquem aí, escrevam bastante e compartilhem. Essa não vai dar para compartilhar, porque eu já estou tirando do ar assim que eu fechar essa live, tá bom? Mas outras vão vir aí, outras aulas, lives bem bacanas, e a gente vai estar olhando muitos conteúdos fortes aí, certo? Beijos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.